Está no ar TV Comunitária do Rio de Janeiro especial, entrevista. Hoje, tendo a satisfação, e por que não dizer o prazer, de entrevistar Sara Vivacqua. Eu conheci a Sara na cobertura que o DCM, Diário do Centro do Mundo, que ela atua internacionalmente, acompanhando várias atividades, sejam atividades ligadas à mobilização ou ao processo jurídico na justiça sobre o Júlio Assange. E nós estamos trazendo a Sara aqui para você, telespectador da TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da operadora Claro Net, ficar por dentro da realidade das acusações e do absurdo que é a manutenção da prisão do grande Júlio Assange, que nós aqui saudamos como um grande defensor da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, e que nós que atuamos no jornalismo, que atuamos no movimento em defesa dos direitos humanos, estamos aqui para analisar. São 4 anos que o Júlio Assange está preso em Londres, na Inglaterra, sem uma acusação formal e que, tendo recebido o asilo do país do Equador, na Embaixada de Londres, foi entregue. Aí eu acho que a Sara vai nos atualizar sobre isso. Sara, muito obrigado pela sua disposição. Sara está em Londres. Nós estamos às 15 horas e 14 minutos aqui do Brasil, do Rio de Janeiro, e a Sara está em Londres. Sara, como você vê se aproximando a data de 11 de abril de 2023, que completam 4 anos da prisão ilegal do Assange? Muito obrigado mais uma vez. Moisés, primeiramente eu queria dizer que é um prazer estar na TV Comunitária do Rio de Janeiro. Acho que as redes comunitárias de comunicação são as mais importantes hoje para a manutenção de uma imprensa livre e de uma imprensa democrática. A gente sabe que o governo Bolsonaro, um dos principais focos de ataque foram as TVs comunitárias, então eu acho extremamente relevante poder estar aqui hoje dentro de uma TV comunitária. Eu acho que a democracia tem seu respaldo aqui, dentro de cada comunidade, dentro da realidade de cada cidadão, em cada pequeno lugar. Como diz o Eduardo Galeano, pequenas pessoas fazendo pequenas coisas mudam o mundo. E esse é o papel da TV comunitária. Então, eu estou muito satisfeita de poder falar pelo Julian Assange, pelo movimento do Julian Assange aqui, porque hoje ele não pode falar. Então, nós temos que falar por ele, é muito importante. Para quem não sabe, Julian Assange revelou, em 2010, os crimes de guerras dos Estados Unidos. Ele revelou os crimes, ele revelou, por exemplo, as mortes não reportadas de mais de 15 mil civis na guerra do Iraque. Essas pessoas, civis, crianças, mulheres, homens, elas foram muitas vezes abduzidas, torturadas pelos americanos, pelas Forças Armadas Americanas, como ele também revelou no Afeganistão, os campos de tortura americano. Ele revelou também que na prisão de Guantánamo Bay, muitas pessoas estavam ali completamente inocentes, sem sequer ter um indiciamento. Haviam crianças, haviam velhos de 89 anos ali. Então, Julian Assange teve a coragem de desnudar o Império Americano e revelar o que é realmente essa máquina de guerra. A guerra para os Estados Unidos é uma política de Estado. A tortura é uma política de Estado. Não é mera contingência da guerra. Ele revelou os crimes de guerra. Então, Julian Assange é o inimigo hoje número 1 das potências bélicas do mundo, como os Estados Unidos, como o Reino Unido e como o próprio país dele, a Austrália. Ele é australiano e vem sido perseguido politicamente através de um lawfare, principalmente através dos meios judiciais, né, de um acosso judicial, e ele se encontra hoje numa prisão de alta segurança no Reino Unido. No dia 11 de abril, há 4 anos atrás, de 2019, ele foi retirado pela Scotland Yard à força do seu asilo político, violando o espaço da embaixada e violando os seus direitos como cidadão equatoriano. Foi, na verdade, uma troca, porque o Lenin Moreno fez um acordo com o Trump, onde a cabeça do Assange valeria um empréstimo do FMI de milhões. E aí foi dado o sinal verde
para a polícia britânica entrar, invadir, retirar o Assange à força. Acho que todo mundo pode ver essas imagens do Assange sendo retirado. Já se sabia antes, já estavam alertados dias antes que possivelmente ele seria arrancado à força dessa embaixada para uma possível extradição para os Estados Unidos, onde espera ele um julgamento no infame Tribunal da Virgínia Ocidental, onde 80% do júri é formado por pessoas que têm relação direta ou indireta com o Serviço Secreto Americano, com a CIA, com a NSA, né, o Serviço Nacional de Segurança americano, e com o próprio Departamento de Justiça. Então, Assange é o prisioneiro temporário de mais longa instância do Reino Unido, não existe nenhuma acusação contra ele aqui, além do pedido de extradição pelos Estados Unidos, e ele permanece legalmente nessa prisão de Belmarsh, no sul de Londres, esperando uma possível decisão de extradição aos Estados Unidos, que pode ocorrer a qualquer momento. Agora, Sara, você acompanhou esse processo desde o início. A operação de concessão do asilo foi do presidente Rafael Correa. Essa concessão foi legal dentro das leis internacionais. A atitude do presidente que substituiu o Rafael, que inclusive rompeu politicamente com o Rafael, né, uma divergência política que gerou isso, porque o próprio presidente foi eleito com o apoio do Rafael, e depois ele rompeu e se bandeou para o lado dos Estados Unidos. Todo esse processo foi legal. Você falou que ele foi arrancado da embaixada. Explica esse aspecto do arrancado. Obviamente, foi uma ilegalidade internacional do rompimento das convenções de Genebra, certo? Como é que... Explica um pouco melhor isso, depois eu vou te perguntar sobre a mobilização. A pessoa melhor para poder explicar isso é o Fidel Narváez, cônsul do Equador, que possivelmente vai estar dando uma entrevista para você. Ele foi o responsável em dar o asilo político a Assange e a cidadania equatoriana. Quando eu entrevistei o Fidel Narváez, como correspondente do DCM, entrevistei ele várias vezes, ele explicou que houve todo um procedimento legal, houve uma avaliação se o caso do Assange realmente preencheria os requisitos legais. Então, houve todo um processo legal para outorgar o asilo político a Assange. Depois houve todo um processo legal para outorgar a cidadania. No entanto, quando a cidadania foi retirada, ela foi retirada de modo ilegal, através de uma decisão meramente política de alguém que não tinha competência para poder retirá-lo, começando pela falta da competência do Lenin Moreno. Lenin Moreno, ele é se poderia dizer, um traidor interno da Revolução Cidadã. Ele não traiu apenas Rafael Correa, mas ele traiu todo o povo equatoriano e toda a Revolução Cidadã, que foi um projeto revolucionário dentro do Equador. E ele fez isso a troco de acordos com os Estados Unidos. Vale lembrar também que o Reino Unido foi uma parte ativa desse processo. O então ministro de Relações Exteriores do Reino Unido assistiu dentro do próprio ministério ao vivo, o Assange sendo retirado e celebrou com champanhe junto com os outros assessores dele. E ainda deu uma festa depois para celebrar a prisão do Julian Assange. Eu gostaria também de falar sobre os conflitos de interesse no caso do Assange, na parte judicial. A juíza Lady Arbuthnot, que coordenou o caso Assange e tomou várias decisões fundamentais que hoje faz com que ele esteja na prisão de Belmarsh ainda, ela é esposa do Lord Arbuthnot. O Lord Arbuthnot fez parte da Casa dos Lordes, no Reino Unido, do Parlamento Britânico, e ele foi responsável por um dos iniciadores da guerra do Iraque, do Afeganistão, das mudanças de regime na Síria e na Líbia. Então, ele hoje trabalha para uma das maiores empresas bélicas do mundo, que é a Taurus, na França. O filho dele tem uma empresa que presta consultoria, uma empresa de 4 bilhões, no valor de 4 bilhões de pounds, multiplica isso por 7, vai dar em real, ou 6,
de 4 bilhões de pounds, que oferece serviços ao Serviço Secreto Britânico. Tanto o filho da Lady Abernorth como o marido da Lady Abernorth apareceram em vários leaks, vários vazamentos do Wikileaks por corrupção. Então, é a esposa dessas pessoas que aparecem mais de 50 vezes nos vazamentos do Wikileaks que julgou o caso do Assange. Na segunda instância, a gente também tem conflitos de interesse. Então, eu imagino que não há justiça para o Assange no Reino Unido. Eu imagino que ele será extraditado e, até ele ser extraditado, haverá um processo de tortura pelo esticamento e o alargamento desse processo. Estamos há 6 meses esperando que a última instância, a Suprema Corte, decida se vai acatar ou não a apelação do Julian. Mas, enquanto isso, eles demoram, de maneira sem precedente, a julgar o caso. Ou seja, aqui no Reino Unido, o que nós temos é um verdadeiro jogo de espera, de incertezas, e nós não acreditamos na justiça britânica. Esse é um caso político, com atores muito importantes, muito poderosos, e que querem a cabeça do Julian Assange. Agora, Sara, as condições carcerárias do Assange, não no sentido daquelas que mais usuais e tal, dentro da prisão, mas ele tem direito à visita, não tem direito, ele está no isolamento total, isso quebra psicologicamente, né, tortura, como você usou a palavra correta, tal. Explica um pouco isso, porque tem toda uma hipocrisia, né, quer dizer, do governo da Inglaterra, do governo dos Estados Unidos, que eles tratam bem, eles reclamam dos direitos humanos, todo ano eles discutem direitos humanos nos outros países, etc. Mas isso é uma coisa conduzida pelo Departamento de Estado, pelo governo dos Estados Unidos e pela Inglaterra, que se diz liberal, é um país que defende a democracia nos outros países, etc. O Assange está sendo tratado como ser humano na prisão em Londres? Isso é uma pergunta muito importante. Eu quero falar também o que é o tratamento ao Assange nos últimos 10 anos. O Assange, ele está na prisão de Belmarsh, de alta segurança, que é uma prisão que alberga, por exemplo, terroristas, estupradores, assassinos. Ele é um jornalista que nunca cometeu nenhum crime. Ele simplesmente, o crime dele é dizer a verdade, é revelar os crimes de guerra dos Estados Unidos. Essa informação é de interesse público, essa informação é relevante, e nós temos o direito de saber o que os governos fazem em nosso nome. Né? Existe a confidencialidade do Estado, não é uma prerrogativa absoluta do Estado. Menos ainda quando esse Estado usa da confidencialidade para ocultar os próprios crimes. Assange é um homem inocente que está numa prisão de alta segurança, com o que tem de pior aqui no Reino Unido. Inclusive, Belmarsh era conhecido como a Guantánamo meio britânica. O Assange, ele fica numa cela minúscula, eu acho que é 5 metros por 8 metros, se não me engano, não tenho total certeza sobre esse número, e ele fica em isolamento 23 horas por dia, às vezes 23 horas e meia, às vezes ele não pode sair para tomar um banho de sol, ele pode conversar com algumas pessoas da família 10 minutos por dia e receber a visita dos seus advogados e receber visita 2 vezes por semana de mais ou menos 3 pessoas. Agora nós tivemos escandalosamente os Repórteres Sem Fronteiras que tentaram visitar Assange essa terça-feira, que é uma organização de direitos humanos, e foram barrados, eles foram retirados da lista. O Assange sofre todo tipo de retaliação. Por exemplo, desde o óculos que ele ficou meses para receber, até as roupas de frio dele, que ele ficou meses para receber lá dentro da prisão, como também como não tem acesso a um computador offline, onde ele possa preparar sua própria defesa. Então, todos os tipos de sadismo institucional são aplicados. Inclusive, o carcereiro-chefe dessa prisão tem, na sua prisão anterior, 17 acusações de negligência por suicídio. 17 suicídios aconteceram com a guarda dele. Então, nós estamos falando de um sadismo institucional. E tudo, no caso do Assange, é diferente. Por exemplo, quando ele foi se casar ali, ele não pôde retirar foto, ele não pôde tirar nenhuma foto, e apenas 6 convidados foram possíveis. Então, tudo que é possível criar uma exceção para que o Assange não tenha nenhum tipo de benefício de tratamento, acontece. Agora, imagine você...
A esposa e os filhos podem, de vez em Podem. quando, visitá-lo? 2 vezes a semana eles podem visitá-lo por mais ou menos 40 minutos, 1 hora. O que mantém o Assange fisicamente está num estado deplorável, segundo as pessoas que o visitam, né? Por exemplo, o Christian Rapson, que é o editor-chefe do Wikileaks, nós encontramos vocês aí, né, no tour da América Latina, diretamente aí na ABI, e ele é uma das pessoas que pode visitar a Assange regularmente, e ele fala que o estado físico do Assange é deplorável. Mentalmente, ele ainda está de pé, a luta é o que mantém ele de pé, mas a gente nunca sabe por quanto tempo, e claro, o isolamento é capaz de deixar qualquer pessoa louca. O isolamento é uma forma de tortura. E você ter não apenas o isolamento, mas o total controle externo da sua vida pelo outro, e uma supervigilância pelo outro, também destrói qualquer pessoa psicologicamente. Acho que qualquer pessoa pode entender que circunstâncias são essas, né? Nós tivemos muito menos isso no Covid, muitas pessoas tiveram problemas mentais, com toda a razão. Né? Então, a questão do Assange é uma questão hoje muito delicada, muito complicada, e temos que lembrar que ele foi o homem mais espionado do mundo por 10 anos, colocou-se ilegalmente câmeras com áudio dentro de todos os cômodos ali da Embaixada do Equador, telefones dos seus advogados foram clonados, conversas dos seus advogados foram registradas e enviadas diretamente à CIA, como mostrou o caso da UC Globo, que está sendo julgado hoje num tribunal de Madrid. Essa empresa está sendo levada a julgamento por ter vendido, espionado e vendido as informações do Assange diretamente para o Sheldon Adams, que foi um dos financiadores da campanha do Trump, que aparentemente passava toda essa informação para a CIA. Então, o Assange é um homem que vive sob constante vigilância permanente por 4, e ele é um preso geopolítico, como colocou o Caetano Veloso, quando nós visitamos a casa do Caetano Veloso. Eu achei esse termo bastante correto, porque é a força de 4 estados gigantes contra um único homem. Então, Sara, aí é o momento da gente falar um pouco sobre todo o apoiamento e a mobilização que ocorre no mundo. Eu acompanhei, inclusive, e parabenizo o trabalho que você fez em várias ocasiões aí pelo DCM e também o DCM, por esse trabalho de divulgação, porque o DCM foi um dos principais instrumentos da gente ficar sabendo do acompanhamento das mobilizações em Londres, nos tribunais, o que estava ocorrendo, etc. Eu queria saber o seguinte, sobre a banca de advogados dele, que são pessoas, parece que renomadas, que têm experiência em casos bem que chamaram a atenção da opinião pública mundial, os apoios que se desenvolvem em todo o mundo, tem um comitê internacional de apoio. O que você pode nos falar dessa mobilização da sociedade? Depois eu queria perguntar sobre os meios de comunicação, mas eu queria, porque eles se aproveitaram do Assange na época lá, e depois tiraram o corpício fora, certo? Então, mas a mobilização, essa mobilização continua, porque agora, no dia 11 de abril, nós vamos ter uma manifestação aqui no Brasil, né, em Brasília, que vai ser a principal manifestação, e nós faremos também uma manifestação aqui na Associação Brasileira de Imprensa, na ABI, no 7º andar, às 18h30 da terça-feira, dia 11 de abril. Como é que está essa mobilização no mundo? Bem, a questão da defesa legal do Assange, o Assange tem mais de 100 advogados no mundo inteiro, esse verdadeiro display de advogados, ele é financiado por uma fundação alemã, Val Foundation, e ele tem advogados talvez os melhores do Reino Unido, os melhores dos Estados Unidos, os melhores da Bélgica, né, por causa de Estrasburgo também, tem o Baltasar Garçon e o Heitor Martins na Espanha, mas esse não é um caso jurídico, esse é um caso político, então existe um limite concreto do que a advocacia é capaz de fazer. Então, nós fizemos agora um tour pela América Latina, eu fui uma das organizadoras do tour no Brasil para conversar com o presidente Lula, nós conversamos também com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, a vice-presidente Cristina Kirchner,
com Gustavo Petro na Colômbia, López Obrador no México e com Luiz Arce na Bolívia. Porque o entendimento é que nós precisamos de uma intervenção política e uma intervenção diplomática no caso do Assange. O Assange foi abandonado pela Austrália, ainda existe uma ambivalência com relação à Austrália na ajuda efetiva do caso Assange, existe um certo, houve até uma visita agora do cônsul australiano ao Assange, mas não existe realmente uma mobilização forte. Então, a América Latina hoje é um dos centros que mais se mobilizam por Assange, tanto do corpo político como do corpo social. Isso ficou realmente marcado. O parlamento brasileiro, 98 políticos se dispuseram a assinar uma carta ao Congresso americano pedindo para que Biden retire as acusações contra o Assange. Nós tivemos uma resolução também no Senado pelo senador Humberto Costa, da Comissão de Direitos Humanos, estabelecendo que nenhum preso político é aceito no Brasil e que a liberdade de Assange é uma das prioridades do governo brasileiro. Então, o Brasil e a América Latina têm mostrado uma grande vitalidade e um grande entendimento do que é o lawfare. Aqui nós sabemos, pela nossa própria história, o que a CIA é capaz. Nós sabemos o que é um lawfare, o que o Departamento de Justiça americano esteve se imiscuindo na política e no judiciário brasileiro para colocar na cadeia Lula e outros líderes. Então, é uma compreensão que está histórica, que corre nas nossas veias. Já não existe esse mesmo tipo de mobilização na Europa. Existe uma necessidade de convencimento, existe muita desconfiança, e aqui houve uma campanha massiva de difamação do Julian Assange através de jornais que se beneficiaram diretamente, por exemplo, como The Guardian, que resolveu criar uma história, confabular uma história de que o Assange teria relações com a Rússia, por exemplo, para criar um antagonismo. Também a questão da Suécia, onde ali tentou-se criar uma falsa acusação de estupro contra o Assange para poder mantê-lo aqui e evitar com que ele fosse para outro país. Então, existiu aqui todo um processo institucional, junto com a mídia, de guerra híbrida contra o Assange. E uma vez que o Assange estava preso, o que se fez foi silenciar. Muitas das pessoas aqui, inclusive parlamentares, não sabem que o Assange está preso numa prisão britânica. E é muito importante o apoio da América Latina, das forças progressistas da América Latina. O presidente Lula tem um papel decisivo nesse caso, assim como mais que os demais, eu diria que o Lula ainda tem um papel mais importante, porque ele é um líder internacionalmente acreditado. Então, foi realmente por isso que nós fomos buscar esse apoio. As pessoas como nós, como elas podem ajudar? Falem do Assange, se informem do Assange, participem, porque esse é um problema, o caso Assange tem várias dimensões, que vai para além da pessoa do Assange. Ela tem a ver com o nosso direito de saber, ela tem a ver com a liberdade de imprensa, ela tem a ver com os Estados Unidos ensaiando uma expansão extraterritorial da sua jurisdição. O Assange é um jornalista australiano que nunca publicou nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos se sente do direito de dizer que a atividade jornalística é espionagem. Isso é o que está por trás da acusação do Assange. Ou seja, os Estados Unidos, como grande editor do mundo, ele vai poder, a partir desse exemplo, do caso do Assange, se prospera essa extradição, qualquer país no mundo pode arguir que quem revelar segredos de segurança nacional é um espião, e que essa pessoa tem que ser extraditada. E eu vou te falar que não será só os Estados Unidos que poderá fazer isso, mas qualquer outro país do mundo, baseado nessa experiência do Assange, poderá extraditar jornalistas como eu e você, ou qualquer pessoa que não seja jornalista, mas revele informações de segurança nacional, para que as pessoas sejam extraditadas sob a acusação de serem espiões, que é um crime político também. Você não pode extraditar pessoas por crimes políticos, todos, isso vai contra o fundamento dos tratados de extradição, inclusive todos os tratados de extradição dos Estados Unidos, inclusive o tratado de extradição Reino Unido e Estados Unidos. Então, nós estamos falando aqui de uma perseguição política, talvez sem precedentes.
Inclusive de um país, né, que é os Estados Unidos, que mantém. Agora eles querem controlar, como você disse, ser os editores, né, quer dizer, da mídia e da imprensa no mundo. Quando eles, que falam tanto em democracia, falam tanto em direitos humanos, mas mantêm bases espalhadas. Eu até aproveitando esse tal do chat GPT, eu botei lá quais são as bases dos Estados Unidos no mundo. Eles não são, não, esse negócio não funciona bem, como a gente sabe, mas lá eles disseram 175 mil soldados espalhados, Arábia Saudita, na Europa e vários países, etc. E tal. Eles querem ser agora, definir o que é lícito ou não é lícito se publicar e tal. Quando a gente sabe que, por exemplo, aqui no Brasil, nós não podemos divulgar. Nós temos a proteção da fonte, isso é da Constituição. O jornalista Claro. que sabe de crime, sabe de coisa mal feita, mesmo que ainda não claramente definido como mal feito, deve denunciar exatamente para ser apurado. Então, isso é uma proteção que a nossa democracia já permite, certo? Então, quer dizer, os Estados Unidos. Eu queria, então, fazer a última pergunta para te liberar, que é sobre essa questão dessa mídia, né, que também é muito hipócrita, porque quando o Assange, o Wikileaks, divulgou o Assange, o Wikileaks, não ficaram como monopólio deles. É uma denúncia minha, vou aparecer e tal. Não, ele distribuiu para a mídia em todos os países e tal. Elas se aproveitaram disso para mostrar aquelas imagens absurdas, né, de morte de jornalista sendo fuzilado por helicóptero, por drone, sei lá o que, dos Estados Unidos, que foram divulgados pelo Wikileaks. Como é que você vê essa? Ficou mais desmascarado essa mídia que se aproveitou em determinado momento e depois cria narrativas para prejudicar o Assange. Sim, Moisés, eu queria voltar a uma outra questão. Por que também o Brasil e a América Latina é tão importante? Porque o tabuleiro, o jogo do xadrez, o tabuleiro do mundo, das forças e das influências políticas estão mudando. E estão mudando mais rápido do que nós pensamos. Nós temos agora, por exemplo, a China, que está crescendo como potência, mas não apenas isso, que tem um papel, inclusive, de diplomacia, que restabeleceu agora as relações diplomáticas entre dois arqui-inimigos, Irã e Arábia Saudita. Ou seja, isso é quebrar a perna do império. O Lula também está colocando, inclusive Macron já concordou com o Lula, de que a China também poderia ser um negociador do fim da guerra da OTAN contra a Rússia no território ucraniano. Eles vão lutar até o último ucraniano ali, se deixar. Então, o tabuleiro do mundo está mudando. Por isso que nós temos um papel importante também. Nós temos que assumir o nosso papel geopolítico. Nós temos a capacidade de intervir para a liberdade de Julian Assange. O governo Lula tem essa capacidade, eu tenho total confiança nisso. Inclusive, eu vejo como talvez a possibilidade mais próxima de nós para libertar o Assange. O Lula nos recebeu com todo o carinho, e a primeira pergunta do Lula foi: como está o Assange? Eu não preciso dizer mais nada. E eu queria dizer também, quando essa questão da mídia, da hipocrisia da mídia, o Assange humilhou a mídia corporativa, uma pequena organização que constrói um sistema de Tor, o sistema de Tor que o Assange construiu viabilizava com que a fonte permanecesse. O melhor segredo é aquele que não se sabe, segundo o Assange. Ou seja, as pessoas que trabalhavam nessas instituições americanas estavam vendo crimes cometidos pelos Estados Unidos, pelo Estado americano, tinha confiança de mandar através desse sistema de Tor a informação, porque tecnicamente não era possível quebrar. Tecnologicamente, não era possível quebrar a anonimidade dessas pessoas. E meu computador está acabando aqui a pilha. Mas então, ele também quebra com o monopólio da informação, porque ele coloca a informação pura e dura, onde um jornalista pode aceder, onde um advogado pode aceder. Isso aconteceu, por exemplo, o Iraq Body Count, os contadores de corpos do Iraque, através das revelações do Wikileaks, conseguiram na justiça e indenizações para as vítimas,
não conseguiram colocar quem eram essas vítimas. Guantánamo Bay, os advogados que não conseguiam falar com seus clientes Guantánamo Bay, através das revelações do Wikileaks, conseguiu justiça por eles, as vítimas da guerra dos drones. Então, foi um jornalismo que quebra o monopólio da informação, quebra o monopólio da interpretação da informação e humilha essa mídia, que na verdade é nada mais do que uma caixa de repercussão dos grandes impérios, do capital financeiro. O Assange mostra para a gente realmente onde estava a informação. E ele revolucionou, ele trouxe o que chama-se de jornalismo realista. Ele usa a criptografia, eu li o livro dele, ele defende que a internet é a proteção do cidadão, é a criptografia. Eu sei que a gente vai encerrar, eu já deixo um convite para a gente. Mas um detalhe, quando o Obama considera se ele iria indiciar o Assange, e aí ele caiu no dilema New York Times, ele falou, não posso indiciar o Assange sem indiciar o The Guardian, sem indiciar o New York Times, o El País e todos os outros. A Folha de São Paulo, o Globo. A Folha de São Paulo, o Globo, porque eles fizeram exatamente o mesmo trabalho jornalístico do Assange. Mas o Trump, junto com o Mike Pompeo, resolvem perseguir o Assange e indiciá-lo. E aqui estamos hoje, e contamos com a ajuda de todos vocês, e eu queria agradecer muito a Associação Brasileira de Imprensa, que nos recebeu aí no Rio de Janeiro, junto com várias outras entidades jurídicas e jornalistas. É muito bom saber que o jornalismo está livre, continua livre no nosso país e resiste às escaladas autoritárias do mundo inteiro, e que a solidariedade também é algo fundamental, né? A verdade é para todo mundo, independente da nação. Sara, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença aqui na TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da Claro Net, aqui na TVC Rio Especial Entrevista, com Sara Vivacqua, que faz uma cobertura internacional junto ao DCM, Diário do Centro do Mundo, que pode ser acessado na internet, é só colocar lá no Google, DCM, que você vai localizar vários vídeos, inclusive com Sara e com outros jornalistas lá do DCM. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Felicidades para você, todo meu. saúde e pra paz. Você também. Tchau.